Olá, bem-vindo a este vídeo sobre a primeira interceptação pela França de um cargueiro da frota fantasma russa. Esse navio, chamado Pushpa, foi alvo da Marinha Nacional por diversos motivos. Primeiro, o Pushpa integra a frota fantasma russa. Ele ajuda a contornar sanções ao petróleo russo, vindo do porto de Primorsk, Rússia, com destino a Vadinar, Índia. Essa não é a verdadeira razão da interceptação. Ele é suspeito de ter sido base para drones que sobrevoaram a Dinamarca e fecharam aeroportos entre 21 e 25 de setembro, e sua atitude foi considerada muito suspeita na época, já que ele não utilizou as rotas marítimas padrão. Ele seguiu um caminho que o aproximava das costas dinamarquesas. Ora, um petroleiro custa quase $100.000 por dia, então, normalmente, eles não perdem tempo, não diminuem a velocidade, não fazem desvios, vão em linha reta. Depois, quando continuou sua viagem e chegou na altura do Canal da Mancha, ele se comunicou com o Cross-Geburg, e o navio apresentou documentos contraditórios. Essas informações ainda não são conhecidas e foram passadas por amigos que ainda trabalham na área. Em especial, 2 documentos das Comores e 2 do Benin. O navio também os registrava no sistema de identificação automática, o transponder dos barcos. Ele os colocava com o nome Pushpa, sendo que alguns dias antes ainda se chamava Boracay. Isso indica que ele trocou de nome na viagem. Isso é um método clássico para tentar disfarçar os navios que são usados por essa frota fantasma russa. Quando há suspeita e estamos na zona econômica exclusiva francesa, é possível organizar inspeções. A inspeção a bordo comprovou que o navio estava sem seguro desde 2023 e já houve precedentes em que esses navios russos, mal mantidos e sem seguir regras, já causaram vários vazamentos de óleo. Além disso, a bandeira exibida é do Benin, mas o Ministério das Relações Exteriores, em colaboração com a Capitania dos Portos, pediu ao Benin, e o Benin confirmou que o navio não fazia parte de sua frota nacional. Assim ocorre uma usurpação de identidade para o navio. Assim, conforme a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, um navio que descumpre as regras de navegação pode ser desviado para um ponto de fundeio. Por isso ele está perto de Saint-Nazaire para inspeções mais detalhadas. Há 2 membros da tripulação que estão sob custódia com a detenção que foi prorrogada. Aparentemente, também há equipamentos que foram encontrados a bordo. Talvez seja equipamento de escuta, como havia a bordo do Eagle S, que era um cargueiro russo que foi interceptado pela Finlândia há alguns meses. A bordo, descobriram equipamentos de escuta, possivelmente conectados aos drones lançados. De todo modo, há forças francesas nesse navio. Depois, a questão é, quais as consequências dessa decisão francesa? Ontem à noite estive com o general Yakovlev no estúdio da LCI e permito que vocês vejam. Nathan, quais os próximos passos após essa decisão? O que está acontecendo, na sua opinião? Podemos chamar isso de, general, uma escalada? Talvez controlada, mas ainda assim uma escalada? Sim, eu acho. Eu acho que nós, coletivamente, estamos começando a Europa. E eu observo que isso é sem os americanos, né? Somos nós mesmos, os europeus. Estamos elevando o tom. E eu acho que é muito bom fazer isso. Já estava na hora, por assim dizer. E cabe a nós pressionar o Putin, na verdade. Sobre o termo escalada, acho correto, mas na verdade é uma recuperação. Os russos estão escalando cada vez mais, eles envolvem outros países, eles atiram cada vez mais longe, violam nosso espaço aéreo, cortam cabos e fazem atentados aqui. E nós mal interceptamos barcos ilegais em nossas fronteiras. Para mim, isso é um reequilíbrio. Quando alcançarmos a mesma agressividade dos russos, eles serão obrigados a recuar. Esse é o objetivo dessas ações. Precisamos impedi-los de avançar mais. O que podemos dizer sobre o navio? Vamos olhar o mapa do deslocamento. Primeiro, o estado. Não sei qual será a sua opinião sobre o navio como ele aparece aqui. Também analisaremos seu possível uso, pois veremos que ele pode ter sido uma base inicial. Drones que atacaram ou um deles na Dinamarca, ou que teriam sobrevoado a Dinamarca. Agora, para provar isso, se eles realmente fizeram. Enfim, vamos ver. Por enquanto, sim, podemos revistar o barco e analisar o que chamamos de perícia, olhar tudo o que ele fez a bordo, né, o computador dele, né, etc. Agora, o barco em si, ao que parece, é uma velha sucata que ele tem, e isso também é outro motivo para a interceptação, é que a maioria dos barcos da frota fantasma são embarcações que não passam na inspeção técnica, na verdade. E então, alguns deles são potenciais causadores de maré negra. Nessa prática,
usando velhos cascos e tripulações improvisadas, muitas vezes não preparadas para grandes mares. Enfim, eles nos fazem correr um risco. Isso não faz necessariamente parte da escalada deliberada russa, mas é mais do tipo, a gente não está nem aí. De qualquer forma, se houver um vazamento de óleo, o problema é deles. Então tem isso. A gente entende que tudo isso não é muito ecológico, mas há também, e principalmente, manobras de espionagem, já que vários desses navios servem também como plataformas de espionagem. O que é totalmente ilegal, já que um navio civil deve ser 100% civil. Temos navios de espionagem oficiais, como o Dupuis de Lome. Permitíamos ir até perto da China e espioná-los abertamente, pois isso é legal. Dizíamos, somos de espionagem, estamos observando vocês. Um navio civil é ilegal. E foi, por exemplo, o que os finlandeses descobriram quando interceptaram o Eagle S. Então, será que vamos encontrar a mesma coisa a bordo deste navio? Essa é uma questão. Mas também tem a atitude deles, que é anormal, e a trajetória deles, que também é anormal. E não podemos esquecer que a Rússia, de certa forma, também está militarizando infraestruturas civis. Lembramos que navios civis desviaram e destruíram nossos cabos. E depois a Rússia se gaba de transformar containers, ou seja, um navio de containers com centenas de containers que passam. Eles adaptaram para lançar mísseis. O Clube K, por exemplo, é disparado de containers que podem estar em qualquer navio. No fim, todo navio civil pode ser uma ameaça russa para nós. General, estamos em um ciclo vicioso. Os russos estão tomando várias ações enquanto os europeus fazem alguns contra-ataques. Qual será o desfecho disso? Então, como disse muito bem, Xavier está diante da escalada russa. Estamos começando a subir os degraus para alcançá-los. É isso que eu queria dizer com escalada. Daqui a pouco. Ainda não chegamos a olhar de cima para baixo na escada, dizendo, agora cabe a você ver o que vai fazer. Mas tudo o que pudermos fazer para complicar, para dificultar o trabalho deles, obviamente, é bom para nós. E já, esses navios, por exemplo, estão proibidos de acessar nossos portos desde então. Não me lembro mais de qual rodada de sanções. Mas não há mais nenhum porto europeu ou britânico. Aliás, eles aplicam as mesmas sanções. Quem pode recebê-los? Vá mais longe. Ontem, neste estúdio, você comentou que poderíamos fazer ações com esquadrilhas voando em direção a Kaliningrado, base russa. E no último momento desviam para assustar. Estamos, claro, abaixo do confronto direto logo em seguida. Sim, sim. Nesse caso, nós estaríamos copiando os chineses. Isso é o que chamo de ataque chinês. Existem espaguetes chineses e o ataque à moda chinesa. Na verdade, você... Está encantando, vejo Xavier Titelman olhando para você com um ar totalmente satisfeito. Parece ser exatamente a estratégia que ele aprova. Claro, mas quando estamos sempre sofrendo e não tomamos atitude, faltam nossas próprias medidas. De realinhamento em relação à agressividade russa? E sim, eles, não apenas. O general sugere apenas passar próximo às fronteiras deles para mostrar presença, sem violá-las como eles fazem. Só o fato de provar nossa presença já tem consequências. Faz com que os russos retirem parte dos aviões da frente ucraniana para protegê-los. Só o fato de estar presente já diminui a pressão sobre a Ucrânia, o que é uma boa notícia. Pontos de atrito. Estamos em um momento bastante vertiginoso em que os pontos de atrito se multiplicam entre a Rússia e os europeus e principalmente entre a Rússia e a França. Vamos ouvir em alguns instantes as declarações do presidente da República que são muito ofensivas em relação à Rússia. Então, obviamente, na televisão russa no sentido inverso, né, um dilúvio de comentários bastante duros. Veja primeiro o mapa, ou seja, o trajeto desse navio, onde entendemos que, e são navios, obviamente, que fazem o percurso completo, de certa forma, da Europa, não, em um sentido, depois no outro, e toda uma parte da Europa está, de certa forma... Veja o mapa para que fique bem claro. Ele partiu desta cidade perto da... Báltico e... Ele desceu até lá, ou seja, mais tarde, até o Largo de São Lázaro. E então, o fato de que ele passa bem ao largo da Dinamarca. Bem no momento em que havia os sobrevoos em diferentes aeroportos ao mesmo tempo. E que sua trajetória não foi retilínea, como seria a de um navio. De qualquer forma, é possível que a bordo eles tenham meios de comunicação para controlar os drones que poderiam ter sido lançados por esse barco. A gente não sabe de nada. Ou poderiam ter sido enviados do solo e pilotados do navio, que tinha antenas maiores e mais discretas. Por isso, além do que ele fez perto das nossas costas. Talvez também teremos a possibilidade de verificar se eles tinham a capacidade de serem a origem desses ataques abaixo da cintura. Mais uma vez que a Dinamarca sofreu... E a investigação francesa, por sua vez, interessa abertamente aos dinamarqueses. Há 3 barcos como esse que eles têm... Bom, pelo menos um deles agora, estamos em cima, estamos dentro. Quem ganha nesse braço de ferro? Bem, nós,
Como não fazemos nada além de tentar impedir que eles nos ataquem, são eles que ganham, já que, mais uma vez, são eles que tomam a iniciativa da agressividade nessa guerra, mais uma vez chamada de guerra híbrida, que é um nome inadequado. Mas, no entanto, só eles é que agem nessa área. General? Sim, então. A televisão russa, desde o início, se diverte apontando nossas fraquezas, às vezes sem razão. Apesar de tudo, como francês, fico feliz que a França se destaque. E só. Isso faz você... Prazer hoje. Vi quando cheguei. A gente... Irrita eles. General Jacob Leffier era rabugento e dizia que nada mudava. E aí percebi que ao chegarem vocês respiravam diferente. Se a gente os irrita, aí para mim é uma boa notícia. Não é por querer provocar, mas como falávamos com Xavier, estamos subindo, começando a escalar uma escada ao lado deles e começamos a alcançá-los. Fiquei impressionado. Um americano da Guerra Fenícia estava no programa. Ele dizia que se fosse nos Estados Unidos, o caso dos drones teria sido diferente. Ou seja, para eles é impensável ter 20 drones circulando sem retaliação. Mais do que simplesmente dizer tomamos nota e enviar helicópteros para prevenção? Nesse caso, eu não sei como eles teriam feito. Nesse caso, se fossem drones russos comprovadamente russos, eles teriam claramente lançado 400 Tomahawks. Tudo que os ucranianos precisavam para destruir as fábricas desses drones. Acho que essa teria sido a retaliação americana que faltou. Algumas origens são incertas, de fato, mas no caso, por exemplo, da Polônia, eles não vêm do planeta Marte. Então a... Polônia, né, era uma coisa totalmente diferente. Ali a gente sabe, são drones, né, sabemos de quais drones se trata, sabemos onde foram fabricados, então não há debate. Então, no limite, mesmo que os caras digam, ops, nós perdemos eles do seu lado, eles estão errados. Ali, eles não podem negar a autoria no sentido de dizer, não fui eu, não sei de nada. Agora, se fossem drones e americanos em Nova York, eles teriam atirado assim? Eu tenho uma dúvida. O tempo mudou. Agora ouçam Emmanuel Macron, presidente da República. No contexto da cúpula que acontece hoje em Copenhague, ele fala agora de um confronto aumentado com a Rússia. Estamos em um confronto com a Rússia, que há vários anos tem sido um ator muito agressivo em nosso espaço informacional. Observamos isso nas eleições e em outros contextos. Multiplica ataques cibernéticos e lançou uma guerra de agressão na Ucrânia, que utiliza a ameaça nuclear e que hoje, como podemos ver claramente, provoca em espaços aéreos. Tudo isso é um conjunto híbrido que está no campo da confrontação. Os tempos mudam, então. Houve momentos em que o presidente da República estendeu a mão aos russos de forma muito aberta. Lembrem-se quando ele dizia, não devemos humilhar a Rússia. E outros momentos em que ele diz, agora é o momento de estabelecer uma relação de força. Vejam o que ele fala sobre incerteza. Nada é excluído. Repetimos várias vezes em Moscou o que não faremos. Isso é um sinal de fraqueza. Precisamos manter Putin na incerteza. O que significa quando a França, especialmente sobre drones, parece dizer aos russos, vocês vão ver o que vai acontecer? Sky Shield? Isso indica que teremos uma resposta operacional real para apoiar a Ucrânia, que não se limite a fornecer 10 mil projéteis de vez em quando. Ou seja, permitir proteger civis na retaguarda, com caças poloneses, franceses, alemães e britânicos cruzando a fronteira para interceptar mísseis e proteger civis. Isso impede a Rússia de alcançar seu objetivo estratégico e faz a economia russa entrar em colapso. Esse é o tipo de ação que poderia levar a uma desescalada da Rússia, embora não saiba se será exatamente isso. Nos envolvemos mais, mas sem riscos humanos, como enviar tropas à linha de frente. Continuamos distantes na retaguarda. E então, para proteger os civis, o general defende esse tipo de solução. Desde, ainda assim, 2022, Shield para... Atual iniciativa. É o fechamento do céu da Ucrânia, não é? De qualquer forma, sobre o oeste. General? Sim, em... Basicamente, sim. E isso seria um ato que avisaríamos antes, porque também não dá para colocar em prática em 24 horas. Então, avisaríamos antes o que eles dariam, o que dariam aos russos, o tempo de, sei lá, talvez dar algumas garantias. Você entende? Tipo, bom, talvez a gente pare de se irritar, entendeu? E aí a gente coloca isso em prática tranquilamente, quer dizer, tranquilamente não, mas pelo menos no nosso ritmo. E aí é um ato no céu, no espaço eletromagnético ucraniano, além disso, é um ato forte. Os russos vão reclamar de cobeligerância e pronto, vocês estão em guerra. Isso faz parte do jogo. Podemos deixá-los gritar, tudo bem. Você disse para deixá-los gritar, mas até agora nenhum país europeu teve coragem de fazer isso. Nenhum. Eu lamento isso, sinceramente, mas o tom está mudando. Na Europa, os chefes de Estado e de governo estão reunidos hoje.
não é só a União Europeia, mas também o Conselho da Europa. Progressivamente a gente vai acabar se irritando, como diria Bernard Blier. Veja de que maneira a França, de fato, está mudando de tom. E isso passa pela imprensa alemã. Chegamos ao ponto mais sensível e delicado da tensão entre as duas nações. O presidente Emmanuel Macron, em viagem a Copenhague, concedeu essa entrevista ao jornal alemão Frankfurter Zeitung. Estou trabalhando na atualização da nossa doutrina. Falamos sobre energia nuclear e quero seguir aprofundando o diálogo estratégico com os europeus interessados. Há uma dimensão europeia. Desde 1969, seguindo a tradição do general de Gaulle, sempre afirmamos isso. Enfim, desde 2026 farei um discurso sobre a doutrina nuclear. Obviamente, imaginamos que em Moscou estão acompanhando isso de muito perto. O que mais ele pode fazer